Caiu. Infelizmente caiu a live e não vai ficar gravada aquela parte que eu falava, tá certo? Mas estamos de volta. Vai apertando no coração que é para as pessoas voltarem o mais rápido possível. Gente, vou dizer, Calberto, vou dizer. Obrigado, viu, por dizer onde é que eu tava. A batalha é espiritual, gente. A conexão tá jóia, a bateria do celular tá jóia. Simplesmente o Instagram fechou. É engraçado isso, né? Caiu, tá jóia? Caiu. Mas voltamos aqui, vamos permanecer. Então eu falava o seguinte: a Sagrada Escritura, ela é Sagrada Escritura por causa da tradição apostólica, por causa do início da igreja, onde tiveram os concílios e onde foi discernido na Igreja Católica que a Bíblia, que a Palavra de Deus, que o Antigo Testamento é Antigo Testamento, que o Novo Testamento é Novo Testamento e que essas escrituras elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Quem falou isso? Os apóstolos e os sucessores dos apóstolos ao longo da vida da Igreja Católica. A Bíblia existe por causa da Igreja Católica. Não é a Igreja Católica que existe por causa da Bíblia. Vamos aprender isso de uma vez por todas? A Bíblia existe por causa da Igreja Católica, porque foi a Igreja Católica, através da tradição apostólica, que disse: isso aqui é Sagrada Escritura. E não disse do dia para a noite. Houveram vários concílios dos apóstolos e dos seus sucessores para discernir que esses livros que foram compilados aqui no cânon da igreja são escritos sagrados, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, isso quer dizer uma verdade única e absoluta. Não há margem para interpretação. A igreja ela não existe por causa da Bíblia. A Bíblia existe por causa da igreja. E a palavra de Deus ela não se resume a um livro. O próprio São João vai falar isso. Muitas coisas haveríamos de dizer, mas não caberia num livro apenas a respeito da vida de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, a pronúncia da palavra de Deus, ela não se resume ao livro. A palavra de Deus ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, tá travando aí para vocês, porque uma Soraya disse que travou novamente. Aqui para mim tá normal. Me respondam aí, tá ok? Tá ok? Pronto. Então aprendeu, grave isso no seu coração. Não foi a igreja que veio da Bíblia. A Bíblia nasceu da igreja. Tá bom? Contra essa verdade não há argumentos. Pode existir o diálogo, mas argumentos, todos eles vão ser refutados. Por quê? Porque quem é dita a igreja, quem é dita a Bíblia, é dita a Bíblia a partir de uma tradução feita por católicos. Então, quem tem um compromisso de estudar e se aproximar da verdade, volta para a Igreja Católica. Não tem errado. E eu vou lhe dar um exemplo hoje, com um livro que eu vou lhe indicar. Tá certo? Mas vamos continuar a nossa Lectio Divina. Vamos agora para... Sim, aí no final aqui... Filipe batizou o eunuco, né? Veja onde o Espírito Santo agiu na vida de Filipe e aonde o Espírito Santo quer agir na sua vida, porque você acha que Deus lhe colocou apenas na comunidade para você servir na pastoral de rua. Pronto, é isso. Não. Se você abrir o seu coração para o Espírito Santo, talvez o Espírito Santo lhe leve a uma vida consagrada. Se você abrir o coração para o Espírito Santo, talvez o Espírito Santo lhe leve a ser pregador, pregadora. Talvez o Espírito Santo lhe leve a fazer um apostolado dentro da comunidade que você não fazia a mínima ideia que o Espírito Santo queria lhe levar, porque Filipe ele foi designado para servir às mesas, e olha onde o Espírito Santo levou Filipe. Isso é um ensinamento que Deus quer dar a mim e a você. O Espírito Santo, o vento, ele sopra onde quer. Se ouve o ruído, se ouve a voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E quem é aquele que nasceu do Espírito? Eu e você que estamos abraçando a fé,
que estamos aqui perseverantes no estudo da Sagrada Escritura e que estamos esperançosos, ansiosos para voltar a comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Sou eu e você. É você mesmo, é você. O Espírito Santo quer fazer na sua vida. Agora você precisa abrir, escancarar o seu coração e dizer: vem, Espírito Santo, vence as minhas resistências e vem fazer, vem completar a obra que tu começastes em mim. E o eunuco prosseguiu na sua jornada com alegria. Pronto. Alegria é o resultado de quem entrega o seu coração para o Espírito Santo. A alegria é o fruto, é o objetivo, é o resultado de quem entrega a sua vida ao Espírito Santo, de quem abre o seu coração para uma ação concreta do Espírito Santo. A alegria. O cristão, ele por natureza é alegre. Por quê? Porque o cristão fiel, o católico fiel, ele vai viver uma vida no Espírito Santo. E um dos frutos mais claros de quem vive a vida no Espírito Santo é a alegria. Não importa a circunstância da vida. Você é feliz. Porque a felicidade não é um lugar. A felicidade não é um sentimento. Mas a felicidade é fruto de uma alma que encontra aquele a quem ela tem sede. Quem é Deus. Uma alma onde Deus habita, uma alma onde se habita em Deus, uma alma que está colada em Deus, e é isso que a fé faz. A fé cola, tomando posse das palavras do Padre Paulo Ricardo. O que é abraçar a fé verdadeiramente? Se arrepender dos pecados e crer verdadeiramente no Cristo ressuscitado. É permitir que essa fé cole a nossa alma em Jesus. Então uma alma que é colada em Jesus, uma alma que é grudada em nosso Senhor, por meio da ação concreta do Espírito Santo do Cristo ressuscitado, ela é feliz. E um dos frutos é a alegria. Foi o que aconteceu com o eunuco. Através do batismo, aquela alma que caminhava sem direção, que caminhava sem explicação, apenas com uma admiração, aquela alma foi colada ao Espírito Santo. E o primeiro fruto visível daquele homem, a alegria. E assim é o chamado que Deus faz a você. Alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você estiver no Senhor, se a sua vida estiver mergulhada no Espírito Santo do Cristo ressuscitado, a alegria vai pairar no seu coração. E aí eu repito, a alegria não se confunde com euforia. Euforia é outra coisa. Vamos agora ao Evangelho, capítulo João, perdão. O Evangelho está em João, capítulo 6, versículo 44 a 52. João 6, versículo 44 a 52. Perceba que Jesus Cristo aqui, ele vai dar ênfase novamente à Eucaristia e hoje a gente vai falar sobre ela. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, não dá para refutar a Eucaristia. Não dá para achar que a Eucaristia é um símbolo e uma representação do corpo de Jesus. Não dá. Na cruz, alguém comeu... Vitor, mas Jesus aqui está falando da cruz. Tá certo. Na cruz, alguém comeu a carne de Jesus?
Teve alguém que foi lá e mordeu o corpo de Cristo? Tem alguma narração sobre isso? Alguém pode me dizer aí nos comentários? Na crucifixão, alguém foi lá e mordeu a carne de Cristo? Era disso que ele estava falando? Mas vamos começar, eu provoco essa pergunta, mas vamos fazer a lectura bem direitinho aqui na ordem, tá joia? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então aqui, gente, a primeira coisa, na caminhada, na conversão, nesse processo de criação, de intimidade, de você com Deus, do seu coração com o coração de Deus, são duas vias. Existem os seus atos concretos e os atos concretos de Deus em relação a você. Então, sempre, até o último dia da sua vida aqui na Terra, a sua caminhada, o seu processo de construção de intimidade com Deus são duas vias, são dois movimentos. O primeiro movimento é seu. O primeiro movimento é seu de abrir o seu coração, né? Para quê? Para a ação concreta de Deus na sua vida. Então, é como eu vivo de dizer, não é apenas acreditar, mas é viver como quem crê. É viver como quem acredita. É viver como quem acredita. E isso provoca o quê? Viver como quem acredita, arrepender-se verdadeiramente dos pecados, começar a lutar para não mais pecar, entregar a sua vida, né? Abraçar a fé concretamente e dar a abertura para Deus. E dar a abertura para Deus aqui significa a abertura ao Espírito Santo e a abertura à Eucaristia. Porque Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão tem a vida eterna. Não terá, não teve, não terá. Quem comer deste pão tem a vida eterna. É Jesus quem está dizendo. Então ele está dizendo o seguinte, a Eucaristia é fonte da salvação da sua alma. Que é o que ele falava ontem, eu sou o pão da vida. Então, o pão da vida eterna, o alimento da vida eterna é a Eucaristia. Perceba a importância da Eucaristia na minha e na sua vida. E a gente precisa pedir perdão a Deus por todas as vezes que a gente não deu importância à Eucaristia na nossa vida. Porque é a Eucaristia, é a Santa Missa, esse mistério, esse grande mistério celebrado entre o céu e a terra que vai salvar a sua vida, a sua alma e a alma daqueles que você ama. É a Eucaristia. Isso é uma tese de Vitor, do Padre George? Não, é Jesus falando. É Jesus falando. É Jesus falando. E a gente vai destrinchar isso aqui. Então, são esses dois movimentos. O movimento da sua abertura do coração ao Espírito Santo, como fez o eunuco, como fez Filipe. É a abertura, Senhor, eu te dou livre acesso. Eu abro o meu coração para ti. E não um dia apenas, mas todos os dias. Vem completar a obra que tu começaste a fazer em mim. E a ação concreta do Espírito Santo. Porque se você dá a liberdade ao Espírito Santo e o Espírito Santo é livre, o Espírito de Jesus ele vai começar a agir na sua vida. Não tenha dúvida. Ele vai começar a amolecer seu coração, ele vai começar a transformar seu coração, ele vai começar a lhe desiludir, ele vai tirar aquela consciência comprometida que eu disse, ele vai tirar as vendas que o pecado colocou na sua visão. Lembra que eu falava um dia desse, a nossa consciência ela é comprometida, a gente está no pecado e a gente nem se toca disso, nem sabe disso. Então o Espírito Santo vai começar a desvelar e mostrar a sua vida como ela realmente é. O Espírito Santo vai lhe instalar na realidade. Você vai começar a enxergar os seus pecados. Você não vai mais começar a enxergar o pecado do outro. Você vai começar a enxergar os seus pecados e aquilo que você precisa mudar. A sua prioridade não vai ser mais querer mudar o outro, mas vai querer ser mudar a você mesmo. Por onde? Por que caminho? Pela ação concreta do Espírito Santo. É isso. Isso é a conversão. É a mudança de rota. É a iluminação da inteligência, para que a inteligência seja convertida a Jesus, para que a inteligência seja iluminada pelo Espírito Santo e a nossa inteligência, por meio da ação do Espírito Santo, comece a educar a nossa vontade. E educando a nossa vontade é um passo de cada vez. A nossa alma ela vai sendo purificada, ela vai sendo lavada e a conversão vai acontecendo e a nossa vontade começa a se aproximar cada vez mais da vontade desse Deus que habita em nós, por meio da nossa abertura de coração. É isso.
Mas eu quero falar agora aqui, perceba, versículo 47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê tem a vida eterna. Tem, não terá, não teve. Aquele que crê, e aquele que crê não é aquele que apenas acredita. Aquele que crê é aquele que vive como quem crê. E aí Jesus está exortando a uma crença específica aqui. O quê? Que Ele é o pão da vida. Que Ele é o pão descido do céu, que se fez carne, que habitou entre nós, e essa carne que se fez pão. Vitor, mas como isso é possível? Eu não sei. Isso é um mistério de Deus. Só cabe a Deus. Eu nunca vou entender a Eucaristia, mas não cabe a mim entender. Não cabe a mim entender. Cabe a mim acreditar, porque Jesus falou e eu acredito na palavra de Jesus. Eu não acredito sequer na minha palavra, porque ela é efêmera, porque ela é frágil, porque ela é precária. Eu acredito na palavra de Jesus. E Jesus está dizendo, este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Olha Jesus falando aqui do verbo comer, comer, comer. Comer o pão. Então, eu não vou comer um símbolo, eu não vou comer uma representação, eu vou me alimentar do corpo de Cristo. A Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Eu vou continuar usando a palavra para mostrar isso a você. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Aí agora, gente, matou aqui a verdade absoluta da presença real da Eucaristia. Tá certo? O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Eu tenho que repetir. O pão é a Eucaristia. E a Eucaristia é o quê? É a minha carne. Eu repito, na cruz, ninguém praticou canibalismo com nosso Senhor. Não se trata disso. Aqui o escândalo foi grande porque os judeus não acreditavam. Como é que ele pode dizer que a carne dele vai se tornar pão e vai dar a gente de comer? Pronto. Caiu na tentação de querer entender a grandeza e o mistério de Deus. Entendeu? A Eucaristia, talvez nós não entendamos nunca. O que o Senhor pede de nós é que nós creiamos. E aí eu lhe pergunto, e você não precisa responder nos comentários não. Você verdadeiramente crê na presença real do Cristo ressuscitado na Eucaristia? Eu vou lhe dar um exemplo. Pense numa personalidade que você gosta. Pode ser um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz, um grande escritor, uma personalidade que você admira, certo? Pensa aí. Se você fosse se encontrar com essa pessoa, por um milagre, essa pessoa marcou uma refeição com você. Você iria de qualquer jeito? Eu tenho certeza que você ia pegar a roupa mais decente, que você acha mais bonita, e você iria para esse encontro. Outra coisa, a gente precisa admitir que quando a gente está perto de alguém que a gente admira muito, que a gente tem uma grande estima, a gente fica meio mexido, não fica? A gente fica meio diferente. A gente não consegue ser indiferente àquela presença diferente nas nossas vidas. A gente faz isso com a Eucaristia porque a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado para nós. A minha avó me ensinou, com a sua vida, não falando, a importância de se preparar para a Santa Missa, de se preparar para esse encontro. Quando a gente vai se encontrar com quem a gente ama, a gente começa a se preparar antes. A minha avó começava a se preparar para a missa 1 hora antes, em casa. Ela 1 hora antes da hora da missa, ela já começava a silenciar. Na casa de vovó, começava já o silêncio para a vovó se preparar, se arrumar e se preparar para a Santa Missa. A gente precisa dessa conversão, de entender que a missa é sacrifício e refeição. Com quem?
com aquele a quem devemos a maior admiração, a maior estima de nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Senhor. A Santa Missa independe da dignidade do sacerdote, independe. Eu vou na missa do sacerdote tal porque ele é fiel. O sacramento ele é tão forte, a eficácia do sacramento é tão forte que independe da dignidade do sacerdote. Na Santa Missa, a onipotência do bem, a onipotência do Espírito Santo, ela é tão grande, ela é tão onipotente, para ser redundante, que o sacerdote, por mais indigno que seja, naquele momento ele é persona Christi. E ali, ou seja, ele é a pessoa de Cristo celebrando ali na hora da elevação. Então ali a eficácia do sacramento se sobrepõe a todas as misérias humanas. Por quê? Porque Deus quis vencer e Deus quis superar todas as misérias humanas para que ele pudesse estar dentro de você. Dentro de você. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Ou seja, é a presença física e real de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali a gente não está se alimentando e nem está conseguindo enxergar com os olhos humanos o braço, o cabelo, os olhos, a perna, não. Ali é um entendimento que o Espírito Santo nos dá ao longo dos dias e conforme a nossa abertura de coração, que nós estamos de fato nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo. E olha como ele é literal. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Gente, é o Deus que se fez carne, a carne que se fez pão para nos alimentar. A Eucaristia é o alimento que dá a vida. Que vida? Vida eterna. Se eu cuido do alimento que me mantém vivo nesta terra, muito mais eu deveria cuidar do alimento que me manterá vivo na vida eterna. Muito mais. Para mim e para você deve ser muito mais importante o alimento da vida. Que vida? A vida eterna. É Jesus falando. Jesus está falando para você. Em verdade eu vos digo, é para você. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A Santa Missa ela é a atualização. A Santa Missa ela é a atualização do sacrifício de Cristo por você. A Santa Missa é o banquete do Cordeiro. E aí é o banquete do Cordeiro, desse Cordeiro que se quebra, desse Cordeiro, como está lá na primeira leitura, no quarto cântico do servo sofredor, desse Cordeiro que é imolado, desse Cordeiro que é sacrificado para a remissão dos seus pecados e para a salvação das nossas almas. A Santa Missa é o céu na terra, porque ela é a atualização do sacrifício de Jesus Cristo, que se quebra como um Cordeiro que se quebra. Jesus na cruz, ele se parte, o corpo dele é partido, é fragmentado, é transpassado pela lança, para remir os nossos pecados e salvar as nossas almas. Eis o que acontece na Santa Missa. Santa Missa é sacrifício e alimento. E como eu devo ir para o sacrifício do meu Deus, que se sacrifica para me alimentar? Na cruz foi o sacrifício cruento. Foi derramado sangue. A carne foi dilacerada. Na missa é o sacrifício incruento. Nós não vemos o sangue, nós não vemos a carne, mas ali habita o corpo, o sangue, a alma e a divindade. É o banquete que Jesus Cristo preparou para você, para alimentar você para a vida eterna, para converter a sua alma e o seu coração à vida eterna, para que você cada vez mais se apaixone pelas coisas do alto e cada vez mais abandone esse apego e essa estima pelos bens terrestres. Os bens terrestres, eles são apenas importantes, mas eles são perecíveis. O bem maior é a fé que nos faz, que nos movimenta, que nos impele uma vontade pelas coisas do alto. Buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro as coisas do alto e tudo mais vos será dado em acréscimo. Está aí a promessa de Jesus Cristo para quem consegue viver essa inversão. Todas as vezes que você for à Santa Missa agora, quando terminar o isolamento social,
Todas as vezes que você for à Santa Missa, lembre disso. Você está indo para o sacrifício de Cristo por amor a você. Não importa se a missa é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Importa como você vai para o sacrifício de Cristo por você. Como você vai para esse banquete que o Cordeiro de Deus quer lhe oferecer. E aí Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá aquilo que ele tem de melhor para o outro. Para mim e para você. É o quê? O seu próprio corpo. Olha a relação conjugal. Olha o amor esponsal de Deus para com a sua alma. Percebe como isso é grande? Quando a gente se casa, o que é que a gente dá de melhor para o nosso cônjuge? Aquilo que nós temos de melhor, uma entrega total, o nosso corpo, a nossa alma. Cristo faz o mesmo com você porque tem por você um amor esponsal. Cristo deseja ser esposo da sua alma. E ele dar o que ele tem de melhor, o próprio corpo. É por isso que no Catecismo da Igreja Católica, São João Paulo II vai falar, está lá no dispositivo 1324, a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. O católico, para ter vida eterna, o católico, para ser um verdadeiro, genuíno e autêntico cristão, ele precisa viver da Eucaristia. É por isso que a igreja vive da Eucaristia, porque a Eucaristia, palavras de São João Paulo II, o nosso Papa, São João Paulo II, não são palavras de Vitor, palavras de São João Paulo II. A Eucaristia é o fonte e o ápice de toda a vida cristã. A Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja. Olha que lindo. Quem é que contém todo o bem espiritual da igreja? Não é o Padre Jonas, não é o Padre Marcelo Rossi, não é o Padre Fábio de Mello, não é o Frei Josué, não é o Padre George. Esses sacerdotes, eles são instrumentos profícuos, eles são instrumentos, eles são grandes sinais de Deus na vida, mas muito mais do que da profecia e da palavra desses homens, nós, eu e você, nós precisamos, e aqui eu podia citar vários, nós precisamos é da Eucaristia, porque a Eucaristia, nas palavras do Papa São João Paulo II, é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Mais do que isso, a Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo. É Cristo. Mais importante da sua caminhada, da sua espiritualidade, o momento que você comunga. E você sabia que a presença física de Jesus Cristo em nós, quando a gente comunga, ela fica dentro de nós por 15 minutos. E o que é que a gente faz? A gente comunga e independe do padre. Isso independe do padre, tá? Porque a gente bota a culpa no coitado do padre. E o padre está ali oferecendo o que ele tem de melhor para nós. Somente a Eucaristia. Somente a Eucaristia. Toda vez que você for criticar um padre, lembre disso. Lembre disso. É por causa dele que o maior bem espiritual que eu possa ter chega a mim. Toda vez que você for falar mal de um padre, pense nisso. Eu só comungo por causa das mãos sacerdotais. Ou seja, qual é a vez que você deve falar mal de um padre? Nunca. E se você quiser fazê-lo, faça direto para ele. Faça a crítica direta a ele. Porque fofocar dos outros já é feio. Fofocar dos padres aí, Ave Maria. Nossa Senhora fica bem contente. Agora, isso não impede que a gente construa críticas construtivas, de fato, aos sacerdotes que se perdem. E aí a gente não faz essa crítica aos outros, a gente faz a eles. Porque eles também precisam do nosso auxílio, do nosso socorro. Mas todas as vezes que você for falar mal de um padre, pense nisso. Porque se o que você tem para falar não é legal, não é bom, se você está insatisfeito, e você talvez tenha até razão para estar insatisfeito, se cale. Se cale e fale para Deus. Ou então fale para o bispo. Pronto. Se você não tiver como falar para o padre, escreva uma carta para o bispo. Tá joia? Mas vamos continuar porque eu quero focar nisso aqui. Eu quero focar na Eucaristia. Na Eucaristia. Dispositivo 1324 do Catecismo da Igreja Católica. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. A Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual. Não é parte, é todo o bem espiritual. A saber, o próprio Cristo. Olha o zelo que nós devemos ter pela Eucaristia. Se você comunga e cai um pedaço, um fragmento que seja no chão, o que está caindo ali não é parte do corpo de Cristo.
é o corpo de Cristo total. Esse é o mistério. Quando você comunga, você não comunga parte do corpo. Você comunga todo o corpo. É igual aos mandamentos. Quando você infringe um mandamento, você não está infringindo um mandamento, você está infringindo toda a lei. Do mesmo jeito, quando você pratica um vilipêndio, um sacrilégio, quando você não tem zelo pelo corpo de Cristo que você está comungando, você está ofendendo não parte do corpo, mas todo o corpo de Cristo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Por isso, o tamanho deve ser o seu zelo pela Eucaristia. Por isso que a igreja recomenda a comunhão direto na boca, porque direto na boca não se perde nenhuma partícula do corpo divino, do sangue divino, que está todo, mas não em parte ali na Eucaristia. Aquilo que comungamos, esse alimento é o alimento da vida, é um alimento sagrado. E no dispositivo 1327 do Catecismo diz: a Eucaristia é o resumo e a suma da nossa fé. Pronto. O que é que você precisa? Qual é a síntese de toda a fé cristã? Santa Missa. É a Eucaristia. É a adoração ao Santíssimo Sacramento do altar. Está aí. Um dia foram perguntar a Santa, acho que foi o cardeal Robert Sara, foi perguntar a Santa Madre Teresa de Calcutá qual era o segredo, e ela ficou exaltada, ela respondeu exaltada, ela disse: o segredo é que, porque ela fundou 95 obras, ela é uma gigante, aquela mulher ela é imensa, ela é pequena no tamanho, né? Mas a estatura espiritual daquela mulher é imensa. Uma senhora debilitada fundou 95 obras no mundo inteiro. O que é que acontece? Qual é o seu segredo? Como é que tem tanta energia? Como é que tem tanta parresia? Como é que tem tanta inspiração? Ela respondeu: eu rezo. Santa Teresa de Calcutá não abria mão da missa. O dia dela começava com a Santa Missa. 5 horas da manhã estava a mulher lá. Pega as biografias dela. Não abria mão da Santa Missa e do Santo Rosário. Por quê? Porque a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. E aí eu acho lindo uma frase de Santo Irineu: nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia confirma a nossa maneira de pensar. Santo Irineu de Lyon. Que belo quando a nossa alma começa a concordar com a Eucaristia e a Eucaristia confirma a nossa maneira de pensar, ou seja, o jeito que a gente pensa e vive a vida. É lindo. Mas a gente ainda está muito longe disso. Mas é isso que eu quero falar para você. Então, e qual é o segredo? E aí eu vou concluir. Qual é o segredo da Eucaristia e de todos os sacramentos? O Espírito Santo do Cristo ressuscitado, que dá vida. É por meio da ação do Espírito Santo que aquela hóstia se transforma em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo para você. Ingrid, fica tranquila que eu anotei todas as indicações que eu vou dar hoje, então eu não vou esquecer de nenhuma, tá bom? Eu quero começar indicando o primeiro livro para você, O Banquete do Cordeiro. Esse livro é de um dos meus autores preferidos, que se chama Scott Hahn. Eu não estou com um exemplar aqui porque o meu exemplar está emprestado, eu não sei nem a quem eu emprestei. Mas quando terminar a live aqui eu vou atrás. O Banquete do Cordeiro, anota aí. O Banquete do Cordeiro, um dos meus livros mais preferidos, se não for o preferido. O Banquete do Cordeiro, o autor Scott Hahn. Scott Hahn. O Banquete do Cordeiro, Scott Hahn. Tá certo? O Hahn é com H. H-A-H-N. Scott, S-C-O-T-T, Hahn, H-A-H-N. O autor. E o nome do livro, O Banquete do Cordeiro. E outro livro que eu indico dele, Razões para Crer. Já que a gente está falando tanto de crer e de fé, eu indico para você esses dois livros do Scott Hahn. Razões para Crer e O Banquete do Cordeiro. Tá certo? Mas se você só puder adquirir um, mire no Banquete do Cordeiro. Tá joia? É isso que eu quero falar. Scott Hahn era um autor que ele era protestante. Esse livro que ele escreveu, O Banquete do Cordeiro, ele escreveu quando ele começa a frequentar a missa para falar mal da missa, porque ele era presbiteriano. E o que é que acontece? Ele tinha um estudo honesto, sincero acerca da palavra e da verdade. E aí ele voltou para casa, para a Igreja Católica. Né? Ele nunca tinha sido católico. Quando eu digo volta para casa é porque a verdadeira casa do cristão é a Igreja Católica. Ele era um presbiteriano, um protestante que queria falar mal da Santa Missa, queria fazer críticas contundentes. Ele é doutor em Bíblia. O doutorado dele
é na Sagrada Escritura. E ele na Santa Missa reconheceu o Apocalipse. E aí escreve esse livro, O Banquete do Cordeiro, maravilhoso, para edificar a nossa fé. E eu tenho certeza que se você ler o livro O Banquete do Cordeiro, a Santa Missa nunca mais será a mesma para você. Outro livro que eu quero indicar, na verdade, é uma indicação do Padre George. O Mistério da Ceia, do Frei Raniero Cantalamessa. O Mistério da Ceia, do Frei Raniero Cantalamessa. Quem é o Frei Raniero Cantalamessa? É somente um dos maiores pregadores do Vaticano. O Frei Raniero Cantalamessa é pregador do Vaticano na época de João Paulo II, São João Paulo II, na época do Papa Emérito Bento XVI e também agora, atualmente, na época do Papa Francisco. Tá joia? O primeiro livro que eu indico, O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. O segundo livro que eu indico, aí indiquei também Razões para Crer, de Scott Hahn. Quem puder anotar aí nos comentários, por gentileza, eu fixo. E o terceiro livro, O Mistério da Ceia, do Frei Raniero Cantalamessa. O Banquete do Cordeiro e O Mistério da Ceia. O autor do Banquete do Cordeiro é Scott Hahn, que era um ex-protestante, que se converte ao catolicismo. Olha aí, Juliana. Juliana, bota tudo num comentário só, porque eu só tenho como fixar um. Ó, Michele, minha comadre lá do Rio Grande do Sul, perfeito. Ela botou o livro e o autor. E o outro é O Mistério da Ceia. Dá um print aí, ó. É um livretinho, ó. O Mistério da Ceia, do Frei Raniero Cantalamessa. Olha a carinha dele aqui, ó. Pronto. Tá certo? São os dois livros que eu quero te indicar para a Eucaristia. E aí, a partir do dispositivo 1324, você vai ler. Pronto, agora ninguém comenta mais, que é para ficar aí, ó. Tá aí, todos os livros que eu indiquei. Aliás, faltou o Mistério da Ceia, mas vocês deram print. E no Catecismo da Igreja Católica, se você quiser conhecer mais sobre a Eucaristia, tá lá, a partir do dispositivo 1324 do Catecismo. Vai lá estudar, que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre a Eucaristia. A outra coisa que eu quero dizer, que eu quero pedir a vocês, é o seguinte. O exercício de hoje, presta atenção, o exercício de hoje é você ouvir a música Adoro Te Devote. Adoro, normal, A-D-O-R-O, adoro, T-E, separado, tá? Adoro, T-E, devote, D-E-V-O-T-E, Adoro Te Devote. Você vai ouvir essa música na versão da Fundação Canto Católico. Então você vai botar lá no YouTube, Adoro Te Devote, Canto Católico. Aí vai sair um videozinho, que a capa do vídeo é um cantor bem magrinho, barbudo. A capa do vídeo é um cantor magrinho, barbudo, você vai identificar. Pronto, Ingrid botou aí, ó, Adoro Te Devote, é isso aí. Aí você bota Adoro Te Devote, Canto Católico. Aí vai sair esse vídeo. A capa do vídeo é um cantor bem magrinho, barbudo. O que é que eu quero que você faça? Você separe ali os 5, 6 minutos. Você vai se trancar no seu quarto, ou você vai ficar em algum lugar que você não vai ouvir barulho nenhum. E você vai ouvir essa versão. Essa versão, Adoro Te Devote, é uma oração de São Tomás de Aquino. É uma oração, um hino, uma oração de São Tomás de Aquino que se tornou um hino eucarístico. Qual é o dever? Você vai primeiro ver o vídeo, esse vídeo específico que eu estou dizendo, porque tem várias versões, mas eu quero que você pegue a do Canto Católico. A capinha é esse rapazinho aí, maguinho, barbudo. Você vai ver o vídeo todo, você vai entender a tradução do cântico, que é um canto de oração, é uma oração de São Tomás de Aquino que foi musicada, tá certo?
E aí você vai ouvir e ver aquilo, mas você vai se separar de todo o barulho exterior e interior para você mergulhar, escutar. Se você quiser botar o fone de ouvido, eu faço assim. Eu boto o fone de ouvido, aí você vai ver o vídeo. Depois que você vê toda a oração cantada e aquele vídeo maravilhoso, aí você vai fechar os seus olhos e você vai escutar novamente, de olhos fechados, tentando não pensar em nada, apenas na Eucaristia. Você vai pensar naquela imagem da Eucaristia que você se recorda. Esse é o dever, tá joia? Então já indiquei o banquete do Cordeiro, o mistério da ceia, e agora o exercício é esse, tá certo? Todo mundo entendeu? Quem entendeu dá um ok aí. Pra gente finalizar. Poxa, o pessoal foi embora, foi? Pronto, minha comadre deu ok. Gabi Cabral deu ok. Então pronto, ok, né? Deu pra entender, né? Qual é o exercício? Gente, por favor, façam. Vocês não vão se arrepender. Não tenham dúvida. Tá joia? Primeiro assiste o vídeo sem interferência de ninguém. Porque se alguém lhe atrapalhar, já perdeu a graça. Você tem que ver o vídeo, ouvir a música, ler a tradução da oração de São Tomás de Aquino. E depois você vai apenas escutar. Por que tem que ser desse jeito? Para purificar os seus sentidos. Para purificar os seus sentidos. Tá joia? Então esse é o exercício. Aí eu queria fazer uma última sugestão. Aí não é exercício, não é obrigação, é uma sugestão. Hoje à noite, se você não tiver nada para fazer, eu fui convidado por um perfil católico que se chama St. Paul Experience, que é um facilitador de experiências católicas. Então eu vou estar hoje numa live com essa galera, com esse pessoal, tá certo? No Instagram deles, falando sobre fé, sobre missão, sobre oração, um pouco sobre a minha vida. Tá joia? E eles colocaram lá no history deles uma caixinha de perguntas. Se você deseja fazer uma pergunta a mim, você vai lá na caixinha do history deles e faz essa pergunta. Eu peço que você pegue leve, né? Porque às 8 horas hoje eu vou estar numa live com eles. O Instagram deles é @stpexp. O Instagram deles é @stpexp. Tá joia? St. Paul Experience. Então é a sigla disso aí. STPEXP. Se você não tiver nada de mais interessante para fazer hoje à noite, às 20 horas eu vou estar na live com eles. Os meninos são maravilhosos. Tá joia? A gente vai estar falando um pouco. Maravilha. É esse o Instagram. Tá joia? Então vai lá, segue eles. Quem não me segue ainda no meu Instagram também, o meu Instagram é Victor, e é só com R, Victor Rangel, __. Então são 2 underlines, e é só um R, Victor, aí Angel, né? Angel, __, tá joia? Vai lá, me segue, porque amanhã eu vou colocar as orientações do Papa Francisco para o mês de maio, que é um mês mariano. Então, se você não me segue, vai seguir lá que eu vou colocar isso no history. As orientações do Papa Francisco para esse mês mariano que começa a partir de amanhã, dia 1º de maio. Tá joia? Então vai estar lá no meu history as orientações do nosso Papa para viver esse mês mariano da melhor forma. E aí a gente vai rezar por todas as intenções que estão colocando aí, tá joia? Pela saúde do mundo, pela saúde de Fernanda, nós permanecemos em oração. E se você não tiver nada de interessante para fazer hoje à noite, eu tô lá às 20 horas nessa live, convido você, tá certo? No Instagram da galera lá do pessoal, STPEXP, St. Paul Experience. Tá joia? Deus abençoe, gente. Até amanhã às 9 horas a gente tá aqui novamente. Fiquem com Deus e não deixem de fazer. Ó, e Bia tá colocando, Bia minha madrinha aí, ó. Tá colocando, hoje começa a trezena de Nossa Senhora de Fátima, Vitinho. Então pronto, quem quiser fazer aí a trezena de Nossa Senhora de Fátima, já procura aí na internet, tá joia? Hoje no history do meu Instagram eu vou colocar as orientações do Papa Francisco para se viver bem esse mês mariano. Não tenho dúvida que o Espírito Santo vai colar o nosso coração ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Quem está perto de Maria, inevitavelmente está junto de Jesus. Amém?
Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Tchau, gente, até amanhã. Fiquem com Deus.